Hoje eu tive uma notícia muito boa de um cliente meu, executivo, muito requisitado no mercado. E, enfim, ele só trabalha com multinacional e tudo mais. E ele estava prestes a ir para o Canadá, né, a empresa de lá. E aí a empresa fez a proposta para ele ir embora, para ir para a matriz, e ele aceitou. 2 semanas depois, a empresa mudou de ideia e mandou ele embora. Sem mais nem menos. Eu acho que eles foram levantar o custo de, né, levar um membro de outro país para lá e eles mandaram ele embora. E ele está há 1 mês e meio, né, comigo, para fazer esse processo aí de voltar para o mercado. E hoje ele voltou para o mercado e ele está indo para a Europa, né? Está indo para a Itália, para uma cidadezinha da Itália, com um cargo acima do que ele estava antes, né? Que era uma coisa que ele não imaginava, ele só queria de fato voltar para o mercado. Então, não só voltar para o mercado, mas ele está indo para um cargo acima e ele está indo de fato para fora do país, que era uma coisa que ele queria, que ele colocou no plano de ação, no desenho, na foto dele, né? Mas o que é curioso do caso dele é que de tudo que a gente fez, ele fez uma ação que foi a chave para ele conseguir. Sabe que ação foi essa? Vou dar a dica. A ação que ele fez foi ligar para as empresas que ele realmente queria. Eu quis trazer esse case aí para vocês, porque o que acontece? Ele fez todo o plano de ação dele, o que ele queria encontrar, ele fez o exercício que a gente vai fazer hoje de rede de apoio, identificou quem seriam as pessoas que poderiam, de fato, ajudá-lo a entrar. Lembra que a gente falou um pouquinho disso no final da semana passada? Quem são as pessoas que podem me ajudar não só a, de fato, conseguir a minha meta, né? Seja com uma palavra, com um acordo, ou também, de fato, um network muito bom que vai fazer essa ponte. E aí ele fez esse exercício da rede de apoio e depois ele fez o exercício de comunicação com essa rede de apoio através do telefone. Então, ele passou a mão no telefone e ligou para uma pessoa. E essa empresa que ele está indo hoje não era uma empresa que tinha divulgado a vaga, não era uma empresa que estava no radar dele, teoricamente. Se ele não tivesse aqui no processo, ele não teria colocado essa empresa, porque ele acreditou que era muito além do que ele poderia oferecer neste momento. E uma das coisas que eu falei para ele, deixa o mercado avaliar se você é além, ou se você é mais ou se você é menos. Vai. Faça a sua ação. Assim como eu vou falar para os outros também. Faça as suas ações. Sem medo do que o outro vai achar. Deixa o outro achar. Deixa o outro avaliar. Então, o Pedro falou de conversa para tentar uma efetivação. Vamos falar de como fazer isso. Faça ação. Deixa o outro avaliar se é o momento ou não. Né? O Renan falou de empreender, o Ricardo falou de conseguir um investidor anjo. Então, tudo isso envolve comunicar-se com outras pessoas, né? Com uma rede de apoio, com network. Faça ação de comunicar para essas pessoas o que você deseja. E deixa a outra pessoa avaliar se ela vai te ajudar ou não. Eu estou passando por um momento que tem muito a ver com isso. Né? Então, tudo que eu falo aqui para vocês, eu pratico. Né? E eu falo para as outras pessoas, eu vejo esse movimento. Então, tem coisa que eu vejo que funciona e eu replico. Tem coisa que eu replico, eu vi que não funcionou e eu não vou repassar. Mas eu estou vivendo esse momento. Né? Para criar essa estrutura aqui de treinamento que eu criei, eu tive que entrar em contato com um pós-doc de uma universidade de Fortaleza não, minto. Florianópolis, que eu nunca tinha conversado. Se eu fosse pensar no que o cara ia achar, o que o cara ia deixar de achar e qualquer coisa nesse sentido, eu não teria mandado. Eu mandei um e-mail para ele bem estruturado e eu vou mostrar para vocês como funciona.
mandei para ele um e-mail falando, tal, 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 tal. Ele me respondeu, eu mandei um dia à noite, ele me respondeu de madrugada, 3 horas da manhã, no outro dia eu já estava em contato com ele. Assim como eu fiz um outro contato pelo Facebook, pedi, chamei uma mulher também de lá, que é doutora no assunto, chamei ela no Facebook, ela me aceitou, eu mandei uma mensagem para ela no Messenger do Facebook, e hoje ela praticamente é uma minha amiga, ela curte tudo que eu posto lá, e a gente troca altas mensagens. Então, gente, a comunicação é inevitável que uma hora vocês vão precisar se comunicar com as outras pessoas para que o projeto de vocês saia do papel, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Tá? Então, não tenha medo, receio e não coloque o sonho de vocês numa bolha. Deixa ele fluir. Não é a comunicação, não quero que a comunicação que seja o limite para vocês. Não se coloque limite, tá? Deixa fluir. Para hoje, eu queria saber de vocês, quantos de vocês acreditam que se comunica bem? De, olha, eu consigo me comunicar, eu consigo me expressar. Quantos de vocês acreditam que se comunica bem? Não estou falando de vergonha, tá? É só a questão de, olha, eu acredito que eu me comunico bem. Ok? Tá. Quantos de vocês conseguem influenciar as pessoas? Quantos de vocês acreditam que faz uma comunicação assertiva? E vocês querem aprender isso? Na psicologia, a gente fala de comportamento, e comportamento, quando a gente fala, é tudo. Então, a fala, a comunicação é um comportamento. O gesto é um comportamento. O olhar é um comportamento. E até mesmo o fato de ficar quieto é um comportamento. Então, eu quis trazer uma coisa um pouco mais ampla para você, para a gente ir afunilando. Tudo bem? O que a gente, na psicologia, a gente divide isso em basicamente três formas. O passivo, o assertivo e o agressivo. É literalmente dessa forma que eu coloquei aí. Então, o passivo é como um bebê quando nasce, né? É o nível básico, vamos dizer assim. A gente inicia de uma forma mais ouvindo do que falando, né? E muitas vezes a gente não fala, não porque não sabe o que falar, mas sim por medo, por receio, ou por até mesmo como expressar o que eu tenho para dizer, que é o que a gente chama do assertivo. O agressivo, já muitas vezes a pessoa que, quando ela sai do passivo, um momento da vida, ela vira e fala assim, bom, então o negócio é falar, então eu vou falar. E aí sai falando tudo que vem à mente, sem medir consequências ou até mesmo de uma forma muito agressiva, né? Então, um tom de voz mais alto, palavras que realmente agridem, gestos, né? A postura de uma forma mais agressiva, tá? E o assertivo é no meio do caminho. É ali é a divisão que é muito sutil. E a ideia é que eu consiga inserir para vocês esse conceito e que vocês consigam praticar isso. Porque lembre-se, quanto mais a gente praticar, mais a gente desenvolve, mais a gente aprende e consolida, tá? Então, não tem outra forma a não ser prática, repetição, prática, repetição, prática, repetição, tá? E lembrando que a gente está aqui num grupo de amigos e a gente vai se ajudar nesse processo. Vocês já conheceram uma pessoa que é extremamente passiva? Tudo que você fala para ela, ela fica quieta? Ou aquela pessoa que você não sabe falar não? Quem de vocês não sabe falar não? Isso é muito comum. Ou aquela pessoa que aceita tudo, mas na prática não faz. Então, assim, você, sei lá,
Você faz tal tarefa no ambiente corporativo? Faço. Aí chega no dia, não fiz. Ou aceita, de fato, aquelas palavras, aquelas agressões, muitas vezes, e no mundo corporativo não é diferente. Existe agressões verbais, já vi até física, infelizmente, mas muitas agressões verbais, onde a pessoa não consegue expressar. Não consegue se expressar numa reunião, não consegue se expressar num processo de seleção, não consegue expressar sua opinião para chamar a atenção de quem ela queira. E o agressivo é o inverso. É aquela pessoa que fala pelos cotovelos, sem medir nada, e de uma forma muito, não necessariamente seja agressiva, mas de uma forma imprópria, né? Inconveniente, vamos dizer assim. Sabe? Que para as pessoas para falar sobre ela ou qualquer coisa nesse sentido, mas fala do que ouve. Basicamente é isso. Mas vamos falar do assertivo, que é isso que eu quero que a gente vai treinar hoje, tá? O assertivo, então, emocionalmente, ele é honesto, né? Nas suas expressões, nos seus sentimentos. Então, qual que é o ponto aí do assertivo? É se expressar, sim, de uma forma onde ele expresse o que ele está sentindo. Seja para o positivo, então, olha, aconteceu tal situação e eu me senti muito bem com isso, eu gostaria que isso acontecesse mais vezes, por exemplo. Ou aconteceu tal situação e me deixou muito mal, me gerou um desconforto, e eu gostaria de que isso não acontecesse novamente, por exemplo. Então, na comunicação assertiva, tem que se expressar o sentimento. Não tem comunicação assertiva, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, sem expressar sentimentos, principalmente quando for sentimentos negativos. Né? Então, pulo do gato é você conseguir expressar o que você sente, mesmo que aquele sentimento seja negativo. Tem uma crença, e eu entendo porque ela existe, é que, Joyce, se eu chegar para alguém e falar assim, olha, eu não gostei do que você fez e tal, vou gerar um desconforto na pessoa e, sei lá, a amizade vai acabar ou algo terrível vai acontecer. Ok, por isso que tem que ser com cautela e da forma certa. Não pode, tem uma forma certa para fazer isso, não pode sair falando disso de uma forma qualquer, sem muito pensar nisso, entende? Isso aqui também serve, gente, não só nos processos seletivos, como eu falei, não só em reuniões, como solicitar coisas para as pessoas, e também principalmente para uma postura de liderança. Lembrando que liderança é uma habilidade e não está atrelada necessariamente a um cargo. Tem muitas pessoas que têm um cargo de líder e não são líderes, certo? Assim como tem pessoas que não têm cargo de líder, são líderes. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a forma de se comunicar que vai servir para a vida de vocês. Então, quanto antes vocês entenderem isso e praticarem, consolidarem essa nova forma de comunicação como sendo de vocês, melhor para a vida de vocês, tá bom? Então, além de expressar os sentimentos, principalmente os negativos, procurar atingir objetivos. Então, eu estou aqui falando, por exemplo, eu vim trazer essa notícia para você, que eu me senti assim, 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 porque eu quero que tal coisa aconteça. Então, tem que ter um objetivo na fala de vocês. E tem que falar sobre o seu próprio comportamento também. Isso serve principalmente para aquelas situações onde você tem que descrever resultados passados. Isso é uma pergunta de processo seletivo, né? Me cite uma situação onde você conseguiu tal coisa, né? Ou até mesmo serve para quando você precisa pedir desculpas para alguém. Então, olha, saí do meu controle emocional
porque aconteceu tal coisa, isso me gerou um sentimento ruim, que me gerou um desconforto, mas eu quero, né, eu fiz esse comportamento, e aí eu quero atingir essa meta aqui, que é viver em harmonia contigo, e por isso que eu estou aqui conversando com você. Basicamente é isso. Eu vou trazer uns exemplos que vai ficar mais fácil. Lembra que eu pedi para vocês separarem para a sessão de hoje 3 objetos? Um vermelho, um amarelo e um verde? Deixa eu pegar os meus. Então, temos aqui o amarelo, o verde e o vermelho, beleza? Então, o vermelho quer dizer pensamentos negativos. Que tipo de ação vocês acreditam que gera? Que tipo de comportamento, agora que a gente falou dos comportamentos assertivo, passivo e agressivo? Quem acha que é o assertivo? E quem acha que é o agressivo? Ah, show de bola. Então é isso mesmo. Quando a gente pensa coisas ruins, a gente se comporta de forma negativa, tá? Não é bem isso, mas o amarelo eu vou chamar de passivo, tá bom? Porque no pensamento amarelo é o pensamento onde a gente para um pouquinho e reflete, questiona, certo? Então, enquanto a gente está pensando, a gente pode dizer que a gente está sendo mais passivo. A gente não está se comportando tanto, tá bom? Então, esse daqui é o passivo. E o verde será o assertivo. Eu trouxe uns exemplos bem facinhos, bem fáceis, para ajudar vocês nisso, tá? E a dinâmica, a brincadeira vai ser o seguinte. Eu vou colocar vocês em situações e vou dar aí algumas alternativas. Quando eu falar as alternativas, eu quero que vocês levantem o objeto que vocês acreditem que é a cor correspondente àquele tipo de resposta. Tudo bem? Então, primeira situação. Vamos supor que seu chefe pediu para fazer uma tarefa que você nunca fez. Quem nunca, né? Foi solicitado a fazer algo que nunca fez. Primeira resposta, primeiro comportamento. Você diz, tudo bem, e vai para o banheiro chorar. Quem que é esse? É o amarelo, o passivo. Então vamos para o próximo. A mesma situação, tá bom? Então, seu chefe pediu algo que você nunca fez, uma atividade que você nunca fez. Segunda resposta, segunda possibilidade de resposta. Você diz, você acha que eu sei tudo? Não vou fazer isso não. E aí? Então, o quê? Vermelho, muito bom. Vamos para a próxima, hein? Mesma situação. Seu chefe pediu para você fazer uma atividade que você nunca fez. Você diz, ok, mas eu nunca fiz isso. Terei que pedir ajuda para alguém. É verde. Vamos fazer mais algumas para a gente entender isso. Então, uma outra situação, tá? Em uma entrevista de emprego, a entrevistadora pergunta algo sobre suas expectativas profissionais. Primeira resposta. Você diz algo parecido com: as minhas expectativas são compatíveis à vaga que você está me oferecendo, porque eu busco oportunidade de aprender e a empresa me parece ser um ótimo lugar para fazer isso. Foi assertivo. Vamos para uma outra situação. Um colega de trabalho está doente, ficou doente e não foi trabalhar. Seu chefe pede para que você fique além do horário e compensar a falta do outro colega. Você possui um outro compromisso e não poderá ficar. Esse é o cenário. Você ficou indeciso entre qual? Entre o amarelo e o verde. Boa. Então. Ótimo. Muito bom você ter trazido isso, porque assim, de fato, isso acontece. Tá? De fato, a gente, assim, vendo de fora, olhando de fora as situações, eu trazendo as situações e você não estar na situação, parece óbvio a resposta. Mas quando você está na situação, fica um pouco complicado. A emoção toma conta e a gente fica um pouco indeciso mesmo. Mas você conseguiu entender a diferença
você falou que você não poderia, você falou um não. De uma forma correta, vamos dizer assim. Tudo bem? O passivo, já dando a resposta, seria você falar tudo bem e perder seu compromisso e talvez gerar um prejuízo por conta disso. Legal? Então, vou fazer um outro exercício rapidinho com vocês, só para a gente ativar o nível máximo da comunicação de vocês. Ó, isso daqui é um gráfico. Então, vamos lá. Essa daqui é uma outra forma, é um nível mais top. É o segundo módulo. Aquele é o nível básico, assertividade, e esse daqui é um nível um pouco acima, tá? Que é respostas ativa e construtiva. O nome já diz. O grande desafio é você responder de forma ativa, ou seja, assertiva, nem passiva e nem agressiva, e construtiva, tá bom? Então, esse é um outro modelinho de resposta. Então, eu vou dar aqui uma situação, vou sair um pouquinho da situação de trabalho para trazer para a situação real de vocês, tá bom? Então, a situação é a seguinte, a mulher chega em casa, toda feliz e contente, e fala assim, querido, tenho uma notícia para te dar. Fui promovida. Saltitante, contente. Ok? Temos aqui do lado a opção construtiva passiva. Essa é novidade para vocês. Quer dizer, eu vou falar algo, mas de forma sem agregar muita coisa. Seria algo assim. O marido responderia. Legal, parabéns. Ele contribuiu para algo? Fez diferença? Não. Mas ele respondeu. É uma forma passiva de responder sem ao menos ficar quieto. Então, lembra que aquela forma lá era bem quietinho. Aqui já é um plus, então é ser passivo também, tá? Só que não é nada construtivo. Falar só, legal, parabéns. Vamos continuar vendo a novela, sei lá. Tá? Destrutiva, passiva. Então, passivo também pode ser destrutivo. E aqui tem um pouco de agressividade também, tá? Seria uma outra opção. O que tem para jantar? Lembrando que o agressivo nem sempre é aquele cara ou aquela pessoa que vai com toda a força e fala e briga e tal. Ele pode também ser destrutivo aí. E esse aqui, então, é super legal, ó. Pelo menos seu dia foi bom. O meu foi péssimo. E aí começar a contar do seu dia. Vamos para o destrutivo. Esse é o agressivo master, que é destrutivo ativo. É algo assim. Finalmente, hein? Todo mundo no seu setor já foi promovido. Só faltava você. Vocês já viram isso? Já ouviram isso de alguém? Você chegar todo feliz, contando uma novidade, e a pessoa dá uma dessa. Outro tipo de resposta destrutiva ativa é: você sabe que agora você vai ter que ficar até mais tarde no trabalho. Um balde de água fria. Certo? Então, como seria o construtivo ativo? Esse é o assertivo. Exatamente isso aqui. Isso é fantástico. Temos que comemorar. Me conta mais sobre isso, né? Como foi que isso aconteceu. Legal? O grande desafio, gente, é a gente fazer isso com o outro, porque a gente tem dificuldade de dar atenção para as coisas boas. E aí eu vou linkar com o desafio da semana passada. Dar atenção não é só aqui. A comunicação também é, né? E isso, eu acredito que isso a gente externaliza pouco,
quando tem a ver com o outro, por vergonha ou por qualquer coisa nesse sentido. Eu já escutei pessoas falando assim, quem elogia muito parece falso. De fato, se for um elogio que não é genuíno, ou se for uma atenção que não é genuína, não faça, certo? Mas se você pensou, faça. E isso serve, inclusive, para você mesmo. Porque tem pessoas que fazem isso de uma forma... Primeiro, a maioria das pessoas tem dificuldade de elogiar. Segundo, tem pessoas que conseguem elogiar, mas quando se trata de si próprio, não conseguem. Tá? Então, o desafio dessa semana, gente, é treinar essa comunicação ativa, construtiva. Não só apenas no elogio, como a gente falou aqui, no caso de marido e mulher, aqui eu quis trazer uma situação fora do ambiente de trabalho, como ativa, construtiva em qualquer ambiente. Esse é o treino. Você pode treinar isso com a sua mãe, você pode treinar isso com a namorada, você pode treinar com o porteiro do seu prédio, você pode treinar com o professor, tá? Com pessoas de autoridade, e, né, com o seu chefe, que é para quem já trabalha, com o entrevistador, para quem vai fazer entrevista. Sempre pense e treine comunicação assertiva. Treinar, prática, ali ó, praticar, repetir. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente treina, mais a nossa mente vai assimilar. E aí, uma hora vai se tornar automático, igual dirigir, para quem dirige, certo? No começo é uma coisa meio mecânica, a gente precisa ali estar pensando e calculando e sendo bem racional e concentrado, depois o negócio flui. E aí, você nunca sabe quando é a hora de realmente você estar ali no ápice da sua comunicação assertiva. Ou é na hora que eu vou pedir algo para alguém da minha rede de apoio, ou é a hora de eu fazer uma entrevista, ou é a hora de eu falar com o meu chefe, ou é a hora de eu falar com o investidor, que eu preciso estar com a minha mente ali no master. Quando eu falei do meu cliente de hoje de manhã, que foi contratado pela empresa italiana, foi passei a mão no telefone e aqui, ó, foi 5 minutos de conversa que ele teve com o RH de uma forma assertiva, que ele ganhou uma entrevista lá. E a empresa não tinha vaga aberta. E assim, sucessivamente, ele também fez na entrevista com o RH, com a entrevista com o CEO, e assim foi indo. Tá? E colocaram ele em situações de bastante saia justa, em bastante situações de pressão. Então, essa comunicação, quanto mais você treinar, melhor. Um beijo, uma feliz semana para todos. Tchau, tchau.